Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez com mais um vídeo sobre um assunto muito legal, que é o seguinte: hoje eu vou fazer um paralelo entre o filme e o livro O Iluminado. Eu vou começar contando primeiro a história do livro e aí depois a gente faz uma comparação com o filme, se ele é uma boa adaptação ou não e se eu concordo ou não com a opinião do Stephen King em relação a isso. E logo depois a gente coloca umas curiosidades pra vocês, coisas que sejam interessantes, vocês saberem sobre a história e sobre as duas obras. A premissa do livro é meio que a reconstituição de uma família que está muito abalada porque o seu patriarca sofre de alcoolismo. Então, por conta do alcoolismo, ele acaba perdendo o emprego, porque quando ele bebe ele fica muito mais agressivo do que o normal. E inclusive acontece um caos lá na família deles, em que ele acaba agredindo seu filho, que é o Danny, e isso também acaba abalando a relação que ele tem com a Wendy, que é a sua esposa. E aí a gente começa o filme sabendo disso, e sabendo que após ele ter perdido o emprego de professor de literatura, ele acaba tendo outra oportunidade, que um amigo dele oferece o emprego de zelador para ele em um dos hotéis no qual ele é conselheiro. E aí ele topa, já que ele tá desempregado, ele tá com problemas no casamento e problemas até na relação com o filho, que ficou abalado aí depois dessa agressão. E aí ele topa, faz a entrevista, e aí lá ele conhece o Sr. Ullman, que seria o gerente do hotel, que aí acaba contando pra ele como funciona o hotel, ensina como utilizar a clareira para manter todas as áreas do hotel aquecidas durante o inverno, que inclusive essa é uma questão muito importante. Ele vai passar o período de inverno no hotel, já que o hotel é um hotel de veraneio. Ele durante o inverno não funciona e precisa de um zelador que aqueça as áreas do hotel até acabar esse período de inverno. E aí ele diz que vai, mas que levará sua família, que é a Wendy e o Danny. Coisas muito importantes sobre o livro, que são essenciais para a história, para o desenrolar da história, é que o Danny é tido como iluminado, que eles tratam no livro como se fosse um tipo de dom que faz com que ele possa ler pensamentos de outras pessoas e também prever coisas que irão acontecer no futuro. Além de também enxergar pessoas que já faleceram e poder ter esse tipo de contato, até para que ocorra esse presságio aí que ele tem de vez em quando ele se encontra com o Tony, que seria um amigo imaginário dele. Ok, quando eles chegam no hotel, fica bem claro que essa relação deles está conturbada entre ele e a Wendy e também entre eles dois e o Danny, que é uma criança, mas que por ter esse dom é muito esclarecida de tudo que está acontecendo e se preocupa de os pais acabarem se divorciando. Então, os três vão pra lá pensando que aquilo ali vai ser a salvação da vida deles, além de que também o próprio Jack, que é o patriarca da família, tá querendo dar continuidade a uma peça dele que estava empacada há muito tempo na escrita, e ele acha que esse tempo que ele vai passar, esse inverno que ele vai passar no hotel, pode fazer com que finalmente ele consiga concluir essa história para ser publicada. Tá, esse mais ou menos é a premissa do livro. Tem mais outros dois personagens muito importantes para que tudo ocorra, que são o Dick Halloran, que é o cozinheiro do hotel, que acaba tendo uma conversa muito significativa com o Danny, porque ele também é um iluminado, e ele que acaba explicando pro menino como é que funciona a iluminação, como é que ele pode usar, de que maneira ele deve usar, que coisas que ele deve se esconder, de que locais que ele deve fugir dentro do hotel, porque o próprio Dick fala pra ele que o hotel é um local meio obscuro, que é perigoso para pessoas iluminadas, e já que ele vai passar tanto tempo ali isolado com a família dele, é pra ele ter cuidado nos locais que ele vai andar ali dentro. E aí depois eles vão embora, fica só ali a família, o Jack começa a escrever e aí começa a deslanchar na escrita dele, começa a melhorar a relação dele com a Wendy e com o Danny também. Eles ficam nada mais nada menos que uma família muito feliz e parece que tudo vai dar certo. Só que o Danny, em meio a tudo isso, começa a ter sonhos, presságios, desde antes, na verdade, deles irem pro hotel, e que ele sabe que tem alguma coisa errada ali.
Ok, no filme não se fala nada sobre o alcoolismo do Jack e nem sobre a perda do emprego dele ou por que ele perdeu o emprego, já que foi um ato de agressão enquanto ele estava bêbado e lá e tudo mais. Isso não é falado em nenhum momento, meio que eles só são uma família e ele tem aquele emprego oferecido a ele e ele resolve aceitar e vai com a família pra ali. Então eles são meio que uma família comum, não tem nenhum tipo de problema, pelo menos nada que seja falado ou mencionado assim entre um personagem e outro durante a história do filme. Então isso é meio que frustrante, já que no livro isso é uma questão tão importante e que faz tanta diferença para a história continuar rolando. Assim como várias outras coisas, até as personalidades dos personagens, já que, como eu estava falando, eles no início são uma família bem feliz e que com o tempo a personalidade do Jack, a mentalidade, a cabeça dele vai meio que se deteriorando ali através do contato que ele tem com o hotel. Então, no filme, a gente tem a impressão de que ele já é meio louco, sabe? Quando começa o filme, o primeiro contato que a gente tem com o personagem dele durante a entrevista com o Sr. Ullman, a gente já tem a impressão de que ele é meio doido e que alguma merda vai dar, sabe? Independente da gente ter lido o livro ou não, tipo, a gente já tem essa impressão. Eu entendo que talvez tenha sido um método do diretor, o Stanley Kubrick, para fazer com que a gente tivesse a impressão de que alguma merda ia acontecer mesmo. Eu entendo isso. Mas mesmo assim é triste porque perde essa profundidade do personagem, a gente não conhece ele bem, ou por que motivos ele se deixa levar por essa manipulação que o hotel faz com ele. Inclusive é importante lembrar que, como eu falei, tem mais dois personagens que são importantes para a história, tanto no livro quanto no filme, que é o Dick Halloran, como eu já falei, o cozinheiro, e também o hotel. Sim, eu acho que o hotel é um personagem porque ele se move, ele age o tempo inteiro como um organismo vivo e único. Então todas aquelas pessoas que acabaram falecendo ali e entram em contato com os personagens, elas são só uma mesma coisa, elas são o hotel, não é um fantasma isolado de outro. Todos eles têm o mesmo objetivo e têm a mesma função ali na história. Então eu lido com eles ali na trama como um organismo vivo. Eles são o quinto personagem mais importante, ao meu ver. Coisas também de outros personagens que me incomodaram muito no filme e que fizeram meio que perder um pouco o sentido do livro pro filme é que a personagem da Wendy no livro, ela é muito forte, ela é muito profunda, ela tem uma sensibilidade um pouco mais exacerbada por tudo que ela já passou com o marido em relação ao filho, em relação à vida deles como casal, já que ele tinha problemas sérios com o alcoolismo e ele fazia um monte de cagada lá enquanto ele bebia e tudo mais. E ela é meio frustrada, porque eles tiveram uma época, logo que o filho deles nasceu, muito positiva na vida deles, que tudo deslanchou, que foi tudo muito agradável, feliz, foi tudo meio que pra cima, assim, e aí depois tudo começou a se degradar e ficar uma bosta, e ele começou a beber, e aí ele começou a ser agressivo, e assim foi indo. Então, tipo, toda essa profundidade da personagem é contida nisso, nessa história profunda que ela tem e de como ela lida com esse marido, com esse filho e toda essa questão. E também o medo que ela tem de acabar se tornando a própria mãe, que é uma mulher possessiva, é uma mulher ciumenta, é uma mulher que tenta destruir a própria filha. Então, no livro a gente sabe de tudo isso. No filme a gente não sabe de nada disso e a gente só vê a Wendy como o próprio Stephen King disse, uma histérica que é burra em situações óbvias. Então essa é a primeira opinião do Stephen King que eu tô colocando aqui pra vocês em relação ao filme, que ele não gostou, ele diz que é um dos personagens mais misóginos do cinema. E eu concordo, já que no livro ela é tão bem colocada como uma mulher, mesmo sendo tão sensível, estando tão fragilizada em relação a tudo que ela tá vivendo com a família dela, ela também é uma mulher forte, que assume poder sobre as situações e que faz mudar diversas questões que acontecem ali no decorrer da história com a sua personalidade forte e a sua vontade de proteger sua família. Não só o seu filho, como também o seu marido. Então, até aqui, eu já disse que não gostei do Jack, também não gostei da Wendy no filme. Tá, Carol? Então, o que é que tu gostou nesse filme? Porque eu realmente amo esse filme.
Tudo bem, vamos lá. Além das técnicas que são usadas e que até hoje são utilizadas por diversos diretores como referência, já que Stanley Kubrick era um cara genial na sua época e até hoje. Tem diversas cenas que são muito bonitas e são clássicos. A cena, por exemplo, a cena em que sai sangue do elevador e o Danny fica ali vendo aquilo e foca na cara dele, foca no elevador, e foca na cara dele, e foca no elevador. Aquela cena é lindíssima e a gente sabe que ela só pode ser gravada uma vez, porque senão destruiria todo o cenário, e é impressionante a qualidade com que ela foi finalizada. A gente sabe também que o filme, ele consegue manter uma tensão na nossa cabeça o tempo inteiro. Como eu falei, ele faz com que a gente sinta que tem alguma coisa de errada com o Jack desde o início do filme. Então, no filme isso fica muito escancarado o tempo inteiro, de que ele é louco e que ele tá insatisfeito com tudo e que ele não tá gostando de nada dali. Então a gente já espera que a qualquer momento ele enlouqueça, pegue um facão e mate todo mundo. Meio que isso. Mas também tem uma cena muito, muito sensacional e que parece muito com a cena do livro, em que o personagem do Jack conversa com o Lloyd, que seria um fantasma que é o bartender ali do hotel. E é uma cena em que ele fica no salão de festas e ele começa a conversar com o Lloyd, contando o que aconteceu no passado para que a mulher dele tenha o pé tão atrás com ele em relação ao filho. E de quanto ele tá insatisfeito com esse casamento, com essa família e tudo mais. E aí ele meio que é tipo um surto, ele ali conversando com uma pessoa que não existe e tomando drinks imaginários, sabendo que ele tá completamente surtado. Aquela cena é muito bonita, é muito bem feita, é um dos meus filmes preferidos de terror. Isso é indiscutível, independente da leitura que eu tive, que inclusive foi depois que eu assisti o filme, várias vezes. Então, eu não posso reclamar do filme, mas o que eu tenho de opinião? O Stephen King, como eu já disse, ele falou que a Wendy era uma histérica burra no filme, e eu concordo. Assim como ele também disse que o Jack parecia louco desde a primeira cena no filme, e isso incomodou muito ele. Até porque ele também faz uma correlação do alcoolismo do Jack com a sua própria vida, já que ele também enfrentou problemas com o alcoolismo. E ele colocou muito disso no personagem. Então, eu entendo a chateação dele de essa profundidade, dessa história complexa do personagem não ter sido adicionado no filme, porque era uma das características principais dele. E também ele fala que o filme é frio e a leitura, o livro, é quente. E isso é verdade. Inclusive, isso que ele fala é 100% relacionado aos finais, tanto do livro quanto do filme. Outras coisas, pequenos detalhes que não são colocados no filme, que eu acho de fundamental importância até pra gente conseguir acompanhar o quanto o Jack vai ficando louco aos poucos. A gente sabe no início da história no livro que ele tinha alguns tiques quando ele bebia. Então ele tinha mania de mastigar comprimidos, ele tinha mania de secar a boca com um lenço o tempo inteiro. E aí quando ele vai pro hotel, ele já tá reabilitado. Então tipo assim, ele já tá 1 ano sem beber e ele tá tentando recobrar essa confiança aí que ele perdeu da Wendy, do próprio filho. E ele tá completamente sóbrio. Só que a influência que o hotel tem sobre ele acaba fazendo com que ele volte a ter os mesmos tiques. É como se ele tivesse voltado a beber, mas na verdade é só a manipulação do hotel. E aí a gente percebe no livro que ele tá voltando a ficar com os mesmos sintomas de quando ele bebia, porque ele começa a secar muito a boca com o lenço e começa a mastigar os comprimidos, começa a ficar mais agressivo e tudo mais. Então, tipo, isso é todo um comportamento que a gente vê no início da história, antes deles irem pro hotel, e que quando eles chegam e ficam aquele período de inverno no hotel, isso vai piorando, como se eles tivessem voltado a beber, mesmo que no hotel não tivesse nenhuma garrafa de bebida. Já no filme a gente não vê nada disso, a gente não consegue meio que perceber quando é que ele começa a pirar, porque parece que ele sempre tá louco. Então, isso é um pouco decepcionante pra mim, que li e amo o filme. A minha opinião, na real, é que é um excelente filme se ele for isolado da história da qual ele foi adaptado. Ou seja, o que eu quero dizer é que se ele fosse um filme que não tivesse uma história original por trás, todo um texto, todo um roteiro quase pronto ali pra ele,
ele não teria nenhum problema, se fosse um filme isolado. Só que quando a gente descobre que a história original por trás é muito mais profunda, é muito mais sensível, tem muito mais detalhes por trás, a gente entende que talvez o filme não seja assim tão bom, tecnicamente e em beleza, realmente ele é incrível, mas tem muitas coisas muito mais interessantes na história original. E até pequenos detalhes sobre a Tel, pequenas histórias e tudo mais. Coisas que, além do que eu já falei, que eu gostei no filme, uma coisa que eu acho muito legal é o fato do diretor ter colocado as gêmeas na história e elas teriam aparecido pro Danny, já que no livro isso não acontece. Elas são mencionadas, é mencionado que a família do antigo zelador sofre de tipo uma síndrome de isolamento, quando eles ficam só aquela família ali isolada no inverno, ele meio que enlouquece e mata toda a sua família, que era composta pela sua mulher e suas duas filhas, que eram gêmeas, mas não aparece pro Danny em momento nenhum na história elas duas. Então, quando aparece no filme, é uma referência bem legal, até pra quem lê o livro, tipo, é bem legal, tu finalmente dá uma imagem para aquelas meninas, enfim. Outra diferença que é um pouco triste, mas que tudo bem, eu entendo por questão de adaptação, até pela época, eu não sei se eu já mencionei aqui, acho que não, mas o livro foi lançado dia 28 de janeiro de 1977 e o filme foi lançado em 1980, eu não sei dizer a época exata, mas foi em 1980. Então a gente sabe que naquela época os recursos cinematográficos não eram nem, sei lá, 20% do que a gente tem hoje. Então tinha que ser muito foda pra conseguir realizar uma coisa, principalmente em relação a efeitos especiais. Então tem algumas partes, algumas cenas que a gente lê ali na história no livro, que elas não são incorporadas à história do filme, até por questões práticas, como eu disse. Tem um quintal que é próximo ao parquinho, no hotel, no livro, que tem uns animais feitos de planta, tipo aqueles arbustos que são transformados em imagens de animal e tudo mais. E no filme a gente não tem isso, a gente tem um labirinto de arbustos também muito bem feito, muito legal, muito imaginativo, muito bonito. Mas seria legal porque tem uma cena aí meio que de assombração que aparece no livro, que eu gostaria de ter visto, dirigida pelo Kubrick, e infelizmente não teve. Tem uma outra cena também em que o Danny tá andando pelo corredor, em que ele fica muito assustado com um daqueles canos de bombeiro, sabe, pra apagar o fogo com água, e ele imagina uma cobra ali, então uma coisa bem imaginativa, é um negócio que lendo o livro a gente sente um puta de um medo, então isso não é passado pro filme, é triste, mas é compreensível, tô dizendo que não é. Eu quero deixar claro também que eu entendo o sentido de adaptação e eu sei que não tinha que ser exatamente como era no livro, mas como eu já falei, algumas coisas que não foram incorporadas ao filme acabaram fazendo perder a essência da história, então deixou de ser uma coisa original do King que foi adaptada pro cinema, isso é um pouco triste aí. Agora vamos pular para as curiosidades, eu tenho boas notícias, inclusive, nessas curiosidades para vocês. Vamos lá. Primeiro, em relação ao livro, para quem não sabe, o livro tem uma continuação. O livro chamado Doutor Sono, e ele foi lançado em setembro de 2013. Então, tipo, tem uma diferença de lançamento entre os dois filmes muito grande, já que um foi lançado em 1977 e o outro em 2013. Eu ainda não li, então eu não posso passar aí pra vocês se é bom, se é interessante, se é relevante pra história. Mas eu vou ler e aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um review aí pra vocês e dizer o que eu achei. Outra coisa interessante, a inspiração que o King teve para escrever o livro veio quando ele estava hospedado no hotel chamado Stanley, que tinha mais ou menos todas as especificações que ele coloca no hotel do livro. E ele era o único hóspede do hotel naquele dia e ele teve um sonho em que um homem corria atrás do seu filho pelos corredores daquele hotel em que ele estava hospedado. E ele estava hospedado no quarto nada mais nada menos que 217. Para quem já assistiu pelo menos o filme, sabe que tem um quarto
em que uma cena lá meio chata com uma assombração acontece e que ela acaba atacando o Danny, e também tem uma cena bem bonita no filme que é relacionada ao Jack, também nesse mesmo quarto. Então, aí vem o gancho para a segunda curiosidade. Quando o Kubrick foi gravar o filme, o dono do hotel pediu para que ele não colocasse o número da porta do quarto de 217, porque ele tinha medo que os hóspedes seguintes à gravação não quisessem mais se hospedar naquele quarto e ele acabasse perdendo dinheiro por conta disso. O que foi um erro, já que aconteceu o contrário. Então, tipo, as pessoas que ficaram sabendo que ali que foi gravado o Iluminado queriam se hospedar naquele quarto, inclusive pessoas famosas. Outra curiosidade em relação a isso é que o mesmo hotel que aparece no filme é o hotel onde o King teve a inspiração, o Hotel Stanley. Outra curiosidade interessante é que durante as gravações do filme, o Kubrick fazia ligações de madrugada para o Stephen King com perguntas sem sentido, ou que não tinham nenhum tipo de relação com a história do filme / livro. Como você acredita em Deus, essa ligação realmente aconteceu e ficou pra história aí como uma das coisas bizarras que o diretor fazia. Além disso, ele também fez a atriz que interpretou a Wendy regravar uma cena 127 vezes, porque ele não achava que a cena estava boa o suficiente. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu me lembre, a cena é aquela em que ela tá com um taco de beisebol na escada, tentando afastar o Jack. Outra coisa interessante, que eu acho que é a mais interessante daqui, é que o Stephen King ficou tão insatisfeito com a adaptação que ele quis fazer a sua versão de O Iluminado. Então ele produziu uma minissérie para TV com o nome O Iluminado, que foi lançada em 1997. E quase ninguém conhece porque, obviamente, ela não foi dirigida pelo Kubrick, então não tem não teve o mesmo sucesso. Eu tô finalizando o segundo episódio, dividido em 3 partes. Eu ia terminar pra poder gravar esse vídeo, mas como eu tava protelando demais, eu pensei, não, vou logo gravar o vídeo e digo o que eu tô achando até agora. E eu tô gostando muito da minissérie, porque ela é perfeita pra adaptação. Ela é muito original ao livro, ela é muito fiel ao livro, perdão. E obviamente que isso ia acontecer, já que quem produziu foi o próprio King. Então ele fez muito fiel ao seu livro, como se o roteiro todo fosse tirado do próprio livro, e é muito legal, inclusive falas idênticas, é perfeito. Mas obviamente não tem o mesmo nível de atuação, tanto do Danny quanto do Jack, e a única atuação que eu gostei mais do que eu gostei do filme foi a da Wendy, que é uma mulher, aí sim, forte e determinada, e que sabe o que quer e quer salvar sua família e tudo mais. Então, aí vai a indicação para quem não gosta muito de ler, mas quer conhecer a história original. É interessante vocês baixarem a minissérie, já que ela é completamente fiel, inclusive algumas cenas aí que eu falei pra vocês que não tinha no filme, tem nessa minissérie. Eu acho que eu já falei o suficiente por aqui. Agora eu vou falar do spoiler do final, que pra mim Só é meu vizinho. Caralho, sabe? Tudo acontece. Na moral, eu mereço um like. Ai, tá, esperar de like pra ajeitar o espelho. Tá. Então vamos dar sequência aqui. Agora falando sobre a cena final do Iluminado, livro versus filme, eu vou dizer qual que eu mais gostei. E eu acho que tá um pouco claro aí que eu sou um pouco tendenciosa. Sim, sou, mas eu acho que eu tô certo também. Eu acho o final do livro muito melhor do que do filme, já que dá um sentido pra história desde o início. A gente, é muito interessante na leitura, porque desde o início a gente sabe qual vai ser o fim da história, mesmo sem saber. Logo que o Jack chega no hotel, na entrevista, ele é apresentado para a clareira e é mostrado para ele que é um equipamento muito antigo que já deveria ter sido atualizado, já que se ele não soltar a pressão da clareira
de 6 em 6 horas, se eu não me engano, ela pode estourar a pressão e acabar explodindo o hotel. Tem uma cena em que o Danny tá fugindo do hotel, que acabou possuindo o pai dele, ou seja, tipo, o pai dele deixa de ser ele. É uma cena bem emocionante, já que eles meio que se despedem. No último momento de esclarecimento, em que o Danny o ajuda a voltar pro corpo dele, ele diz que o ama e pra ele nunca esquecer disso, que aquele não era ele mesmo. E aí depois ele se perde novamente, o hotel começa a persegui-lo e ele fala que ele jamais vai conseguir o que ele quer, que ele não vai conseguir tomar sua família e ele nunca vai pertencer àquele lugar. E aí ele continua correndo e aí ele tem tipo uma visão em que o Tony fala com ele: lembre-se do que o seu pai esqueceu, lembre-se do que o seu pai esqueceu. E aí ele fica com aquilo na cabeça, continua fugindo. Quando ele fica encurralado, ele fala em voz alta: eu já sei o que você esqueceu. Aí, tipo, o pai dele, possuidão lá, tipo, fala: o quê? Que isso? Como assim? Aí ele fala: você esqueceu de girar a maçaneta lá da clareira. Aí o pai dele, possuído, corre, porque se o hotel explodir, pra onde vão todas aquelas pessoas que morreram ali? E o Danny corre de encontro à sua mãe e o Halloran, que na versão do livro não morreu. Já na versão do filme, depois que o Jack persegue a mãe do Danny e tudo mais, ele volta e acaba dando uma martelada uma machadada no Dick Halloran, e ele acaba caindo ali, morre ele mesmo e tudo mais. A Wendy coloca o Danny pra fora da janela e ele sai correndo pelo lado de fora do hotel. Ele corre por entre o labirinto de arbustos que eu falei e começa a se esconder do pai. O pai começa a correr atrás dele, possuído também, e até que o Danny tem a ideia de fazer marcas de pegada, voltar nas mesmas marcas e se esconder atrás de um desses arbustos. É isso que ele faz e o pai dele segue o caminho e ele volta pelo mesmo caminho que ele andou e vai pra frente do hotel atrás da mãe dele. Aí o Jack continua correndo e como tá nevando, tá tendo uma tempestade de neve durante o momento, o Jack acaba soterrado ali naquela neve e morre congelado, numa cena que é até meio cômica. O Danny encontra a própria mãe, que agora tá sozinha, já que o Dick Halloran já morreu, e eles fogem do hotel. Então, obviamente que eu prefiro o final do livro, é muito mais bonito. Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra aí, já que tá tudo na minha imaginação, mas é muito mais bonito do que aconteceu no filme. E também é interessante, já que o Dick sobrevive, ainda tem uma cena no livro, pós tudo que aconteceu no hotel, em que eles se reencontram, o Andy, o Dick e o Danny, eles conversam sobre o que aconteceu e tudo mais, é bem legal. Então, nesse livro versus filme, agora voltando sem spoilers, o meu voto desgraça! Agora, terminando esse combate aí, obviamente que a minha opinião é que o livro é bem melhor do que o filme, em relação à profundidade, à intensidade dos personagens, a mostrar realmente a história de cada um deles. Então eu acho o livro bem melhor. Mas, obviamente, eu também amo o filme e não tem como não amar. Independente de ele ter cortado muita coisa da história original ou não, ele isolado é uma ótima, uma excelente obra, aclamada até hoje, mas como adaptação não é uma boa adaptação. Então fica aí minha opinião. Deem também a opinião de vocês, quem já leu o livro, assistiu o filme, quem já assistiu o filme mas não leu o livro, e assim vai. E também fica aquela dica que eu já disse pra vocês: assistam a minissérie, que é muito boa em relação a ser uma adaptação. É só procurar o Iluminado 1997, que você vai achar aí pelo Google pra baixar, ou por torrent aí. Procura aí, cara, procura aí que você acha. Eu tô terminando de assistir. Se vocês quiserem depois um review sobre a série inteira, é só me pedir aqui também nos comentários que eu faço, não tem o menor problema. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo, deixem um comentário e até a próxima. Tchau!